Bom dia, estamos começando o nosso Na Hora do Café dessa quinta-feira, dia 7 de maio, e começamos o nosso Na Hora do Café sobre o símbolo, sobre as sombras, sobre as brumas, sobre a constatação do quanto faz mal para o país essa percepção, essa transformação da impunidade como uma espécie de incentivo verdadeiro para a delinquência, para que alguém cometa crimes sabendo que, sendo poderoso, tendo bons advogados, definitivamente não irá para a cadeia. Por que eu falo isso? Porque o ex-presidente Lula, atualmente apenas um boquirroto que fala qualquer porcaria, que ataca a democracia a todo momento, mas que continua sendo incensado por um bando de jumentos. Esse senhor foi condenado, teve sua pena confirmada por unanimidade pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4, mantendo a pena dele em 17 anos de prisão por causa do sítio de Atibaia. Vejam bem, são 17 anos, mais o episódio lá do duplex e tantas outras maracutaias que esse cara praticou, mas ele continua por aí. Dia desses agrediu o ministro da Saúde, costuma soltar as suas aleivosias porque aquilo é um verme, aquilo é um animal, aquilo é um escroto, porque aquilo é um imprestável. E ele continua atacando impunemente quem quer que seja. Como se ele fosse, de alguma forma, uma pessoa que tivesse, dentro de um conceito de normalidade, tivesse o direito de abrir a boca. O caso do Lula representa bem essa impunidade que se construiu ao longo dos anos dentro da sociedade brasileira. A condenação, mais uma, revela que ele realmente comandou um esquema criminoso, um esquema de roubo. Ele não passa de um batedor de carteira, mas vai continuar solto. Porque no Brasil, quando você não tem advogado para absolver, você conta com o STF. E foi o que o STF fez. O STF legislou claramente em favor do Lula, quando decidiu que ninguém poderia ser preso em havendo sentença transitado já em segunda instância, que era uma tradição brasileira, e agora não pode mais enquanto houver possibilidade de qualquer que seja o recurso. Ora, isso, em outras palavras, quer dizer que ninguém mais vai preso. Se você tiver dinheiro para pagar advogados, você vai fazendo. Você pode ter advogados tão incompetentes como esses que o Lula tem. Afinal de contas, os sujeitos devem sim ser incompetentes, porque eles não conseguem absolver a pessoa mais honesta do mundo. Então, esse episódio ontem do Lula e outros casos que estão na bica para serem julgados demonstram o quão perversa é essa nova tradição da impunidade, que é a herança mais nefasta da passagem da esquerda pelo poder. Porque a impunidade, ela não foi construída num momento, ela foi sendo construída ao longo dos anos. Observem quantas vezes essa questão da prisão após a segunda instância foi levada ao plenário do STF até que se chegasse a um acordo nos bastidores e se derrubasse essa questão. Enquanto os adoradores da impunidade, enquanto os defensores de criminosos não conseguiram atingir seus objetivos, eles continuaram empurrando, trazendo um novo assunto à baila. Aí quando conseguiram, agora ficaram sossegados. E o Congresso Nacional, que é uma casa igualmente promíscua e que deveria legislar, mas
passa essa prerrogativa para o judiciário e quer pegar as prerrogativas do executivo, não faz avançar a questão da volta da prisão após o julgamento na segunda instância. Essa é uma demanda fundamental para a democracia e para que as pessoas voltem a acreditar na justiça. Do contrário, velho, é melhor entregar logo o país para os bandidos, logo para os bandidos mesmo, pessoal do PCC, do Comando Vermelho, porque talvez eles tenham noção de justiça mais apurada do que os chamados operadores da justiça nos dias atuais têm. É lamentável, mas você tem de um lado um sistema judiciário extremamente leniente, passivo, compassivo, parceiro e defensor da impunidade, e de outro lado o legislativo que poderia aprovar a PEC, as emendas que estão em andamento dentro das duas casas, no sentido de voltar à prisão após a segunda instância. Ninguém está interessado com nada. No Brasil, infelizmente, o crime é o que vale a pena, o crime é o que compensa. É por isso que há tanta oposição ao Bolsonaro, porque isso que há tanto ataque ao Bolsonaro. Porque se ele fosse um parceiro do crime e das organizações criminosas, certamente ele não estaria enfrentando os problemas que enfrenta hoje, quando o executivo é o tempo todo bombardeado pelo legislativo e pelo judiciário, que querem assumir o papel do presidente da República. Eles querem assumir o papel do presidente da República, um papel para o qual nós escolhemos o presidente, mas eles querem esse papel para eles. É assustador, chega a ser enojante você ter que lutar o tempo todo contra aqueles que não aceitam perder seus privilégios e que não aceitam, em hipótese alguma, cumprirem a divisão das tarefas do Estado. O executivo faz uma parte, o legislativo legisla e o judiciário determina o cumprimento das leis. Aqui no Brasil está tudo uma barafunda. E o que a gente tem mesmo, muitas vezes, é uma sensação de nojo e de impotência. Tudo bem, o TRF-4 confirmou a condenação do Lula. E daí? O que muda? Muda que nós ficamos cada vez com cara de mais palhaços, porque o que nós temos no Brasil é o verdadeiro culto à impunidade, infelizmente. Seguimos na nossa atuada aí pela caminho dos 100 mil. Contamos com o seu apoio, que você compartilhe, que você divida, que você ajude, que você divida com seus amigos o conteúdo do nosso canal. Enfim, vamos continuar lutando, porque esse é o nosso papel, esse é o nosso desafio. Rapidamente aqui vamos passar para algumas notícias que são importantes. Em meio à crise econômica, o Banco Central reduziu a taxa da Selic para 3% ao ano. É a mais baixa de toda a história. Isso tem um lado positivo, que pode ajudar a reativar a economia, mas em compensação os investidores estrangeiros fogem e você vê aí o quanto o dólar anda subindo. As pessoas injetavam dólares aqui no Brasil para ganhar dinheiro. Ninguém, nessa seara, ninguém é bonzinho não. Um grupo de 58 instituições de ensino superior privadas se juntou para oferecer um pacote de incentivos para facilitar o acesso de novos estudantes e para manter os alunos já matriculados. As instituições se propõem a custear mensalidades e zerar algumas taxas.
os benefícios são válidos para matrículas ou rematrículas realizadas até 25 de maio. Olha aí de novo aquilo que a gente fala das legislações. Então, o STF decidiu ontem que os estados e os municípios não precisam do aval do governo federal para estabelecer medidas restritivas de locomoção intermunicipal e interestadual durante o período da pandemia do novo coronavírus. Isso pode colocar inclusive em risco a questão do abastecimento. O STJ decidiu ontem abrir penal contra 4 desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia e 3 juízes estaduais acusados dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. Agora todos são réus. No caso, a Corte também decidiu manter o afastamento dos magistrados dos cargos por 1 ano, com salários integrais. Vamos girar as manchetes. Correio do Povo, quinta-feira começa com muito frio e geada no Rio Grande do Sul. Gazeta do Sul, Lago Dourado tem água para apenas 20 dias. A região ali do Vale do Rio Pardo, também é do Vale dos Sinos, penando uma barbaridade com a seca. Jornal NH, Estância Velha decreta uso obrigatório de máscaras a partir de hoje. Notícias do dia de Floripa, que o estado de Santa Catarina está pegando fogo com as denúncias contra o governo do Moisés. O Moisés está no padrão Dória lá, né? Pedido de exoneração de chefe da Casa Civil, Douglas Borba, é protocolado na Alesc. Tudo isso é por conta daqueles... Pagaram 33 milhões por respiradores, não apareceu. É muita falcatrua. Notícias, já passei, então, Gazeta do Povo, deputados e senadores fazem autopromoção com verbas para combate ao coronavírus. Vocês lembram que ontem eu coloquei que numa matéria lá da Tribuna do Norte, a foto que ilustrava a matéria era do Rodrigo Maia. É brincadeira um troço desses. É muita picaretagem dos meios de comunicação. E esse daqui agora essa é a denúncia, né? Os deputados e senadores fazem proselitismo. Imagina o que vai rolar de 10, 12% aí. Folha de Londrina, TJ caça liminar e garante funcionamento do comércio em Londrina. A judicialização da vida cotidiana transformou isso num efeito bumerangue, né? Diário dos Campos, igrejas de Ponta Grossa poderão reabrir dia 10 com uma série de restrições. Jornal do Comércio do Recife, FEComércio espera flexibilização para a abertura do comércio ainda este mês e não acredita na adoção de lockdown. O Fluminense, essa é uma matéria muito importante que vale a pena avaliar sempre. Casos de depressão entre brasileiros dobraram durante a quarentena. Folha Vitória, diante do baixo isolamento da população, o número de testes pode ser insuficiente no Espírito Santo. Jornal Extra, comitê propõe planejamento de lockdown para estados do Nordeste. Aqueles estados adoram isso, né? Se juntaram, são os que querem trazer médicos cubanos. Teve lá o prefeito de Manaus que ligou para Angela Merkel. Sabe? É uma palhaçada o tempo todo, né? Mas tudo isso amparado por decisões do STF que diz que eles podem fazer o que bem quiserem. Tribuna do Norte de Natal, em Natal, serviços não essenciais devem continuar fechados. Correio da Paraíba, MPTV fraude pede suspensão de chamada pública da saúde na Paraíba. Se houver investigação posterior, o escândalo que está, as informações que pipocam aqui e ali sobre a bandalheira nesse período são informações assustadoras. O Liberal de Belém, lockdown no Pará começa nesta quinta-feira. Eu gosto que assim eles inserem novas palavras de um modo muito legal, né? A região de Itabuna, Itacaré discute retomada do turismo. Tribuna da Bahia, casos disparam e Salvador já deverá ter lockdown setorizado nesse sábado. Cruzeiro do Sul, lá de Sorocaba, primeiro dia do uso obrigatório de máscaras, não teve multas. A Tribuna de Santos, Justiça determina transparência de gastos em Peruíbe.
Rapaz, isso aí é uma farra. Correio Popular de Campinas, Justiça Eleitoral, prazo para solucionar pendências termina hoje. Se tem eleição na sua cidade, veja qual é a sua situação do seu título de eleitor, né? Diário do Nordeste, governo do Ceará negocia novo financiamento com o Banco Mundial. Campo Grande News, com 82% curados, Campo Grande também tem a menor incidência de Covid-19 no país. Amazonas, juiz nega pedido do Ministério Público para aplicar lockdown em Manaus. Sabe, eles não estão mais consultando médicos e especialistas para isso. É a judicialização mesmo, é o espetáculo da judicialização. O estado do Maranhão tem quase 300 óbitos e 1.215 pessoas recuperadas. Estado de Minas, Zema responde Calil sobre combate ao coronavírus. Muita falação e pouca ação. Eu sei que as pessoas têm muitas divergências em relação ao Zema, mas está fazendo um trabalho direitinho nesse momento. Pode ter tido problema, porque também pegou um estado numa pindaíba, velho. Diário do Rio Doce, governador Valadares, né? Usuários de coletivos agora podem transportar animais dentro de ônibus em Valadares. Rapaz, você pode... Só não pode entrar com jumento, tá? São animais assim, cachorrinhos, gatinhos. Jumento não pode, não. Tribuna de Minas, Juiz de Fora ensaia a reabertura e vai aderir ao Minas Consciente. Folha da Manhã de Passos, empresas de ônibus atuam em pontos clandestinos. Se atuam, é porque tem demanda. Triângulo Notícias, prefeito de Patos de Minas está com dengue e despacha de casa. Diário de Uberlândia, pandemia diminui tráfego nas rodovias de Uberlândia e região. Nas redes sociais, Jornal da Cidade Online enfatiza a segunda condenação de Lula em segunda instância. Rapaz. De Brasília, Copom reduz Selic para 3% ao ano para conter impacto da pandemia e o misto Brasília, setor de turismo, reclama que não tem linhas de crédito. Uma passada nas agências, nós temos aí El País de Montevideo, novo impasse na volta ao trabalho, como ficam as mães com filhos pequenos. El Mercúrio do Chile, quarentenas se expandem por toda a Grande Santiago e a partir de amanhã se aplicarão a cada 6 em 10 lugares. Todo Notícias, da Argentina, inquilinos denunciam o não cumprimento do decreto que congelou o preço dos aluguéis. Andina do Peru, presidente Vizcarra, a saúde do povo e de todo o Peru está em nossas mãos. Deutsche Welle, a Alemanha anuncia amplo relaxamento nas restrições devido ao coronavírus. Inclusive, para quem gosta de futebol, a Bundesliga retornará sem público, todo o comércio pode reabrir e estados decidirão sobre bares e restaurantes. Rádio França Internacional, franceses engordaram em média 2,5 quilos durante quarentena. Não é só nós que engordamos, não, todo mundo engorda. NHK do Japão, Hong Kong planeja reabrir escolas a partir de 27 de maio. Dá uma briga lá com a China, hein, velho? Rapaz. Lusa, número de mortos na África ultrapassa os 2.000 e casos são mais de 51 mil. Apenas Lesoto e a República Saharaui continuam sem notificar casos do Covid-19. Sem notificar, isso não quer dizer que não tenha, né? Itália, lá da ANS, na Itália tem mais curados que casos ativos pela primeira vez. Financial Times, EUA querem intensificar a ação econômica contra a China. Vários países já estão criando restrições. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, pelo contrário. Há uma licenciosidade, há uma permissividade para que os chineses comprem, inclusive com funcionários em postos estratégicos. A China, para vocês terem uma ideia,
domina praticamente toda a expansão da rede de geração de energia fotovoltaica no país, o que é um risco, o que é um perigo. Mas isso se deve principalmente à omissão dos governos anteriores e uma assustadora cumplicidade da ANEEL. La Vanguardia, mesmo sob pressão, China insiste e teima em negar que o vírus tenha surgido em laboratório de Wuhan. Eles vão negar a vida toda, o mundo todo vai estar dizendo e eles vão continuar negando. Certo? Agência Brasil, STJ abre processo contra magistrados acusados de venda de sentenças. Para finalizar, eu quero reiterar, eu sei que todos nós temos imensas bandeiras, imensas lutas, imensos desafios. Nós temos que defender o governo Bolsonaro, nós temos que denunciar o papel do STF, nós temos que denunciar o papel do Congresso Nacional, nós temos que denunciar o papel da mídia, mas nós temos que lutar sim pelo retorno da prisão após segunda instância. Não tem cabimento, um absurdo desses. É claro que eu falo especificamente no caso do Lula, mas não tem lógica. Você tem um país onde um ex-presidente já foi condenado a 9 anos em terceira instância. O STJ já confirmou a pena do Lula, ou seja, ele já está condenado em terceira instância. Mas como ainda cabe recurso, depois vai ter recurso sobre a cor da blusa do ministro, sobre se o cabelo da ministra combinou com a roupa. Vai ter recurso. Enquanto houver possibilidade de ter recurso, eles vão fazer. São atos meramente procrastinatórios. São atos que apenas querem evitar o efetivo cumprimento da pena. E aí nós temos esse culto à impunidade. O episódio da confirmação da condenação do Lula, ele é revelador da importância que tem de lutarmos pela imediata volta da prisão após segunda instância. Os brasileiros não querem mais conviver com essa sensação, com essa percepção de que vivem numa república de bananas. É muito chato isso, é muito ruim isso, é muito revoltante, porque dá uma sensação de fraqueza para nós brasileiros, que cumprimos as leis, que andamos dentro da lei. Porque se você tiver um bom advogado, você pode roubar que nem o Lula roubou, e você não vai preso. No Brasil, infelizmente, nós vivemos várias ditaduras. Uma delas é a ditadura da impunidade. E ela é agressiva porque ela acaba sendo uma ofensa a quem tenta pautar a sua vida, a quem tenta viver com dignidade. Está na hora de retomarmos a luta pela volta da prisão após segunda instância. Esse é um compromisso nosso com a dignidade e uma forma de nós dizermos não à safadeza. Vamos encerrando o nosso programa. Nos vemos de novo amanhã e durante o dia com outros comentários. E todos os dias, à 1h da madrugada, nós temos a nossa live cada vez melhor, cada vez com mais pessoas participando. Se achegue, você sempre será bem-vindo ao canal de Brasília. Um abraço, fiquemos todos sob as bênçãos de Deus e até amanhã.